Eu espero que estejam todos bem. Mais uma vez, vamos para mais um estudo, né? Hoje eu resolvi falar novamente sobre o desenvolvimento do médium em relação à Umbanda, certo? A mediunidade, meus irmãos, ela nos acompanha. Eu penso assim porque desde que a gente vai encarnar, antes de encarnarmos, já é mais ou menos definido a nossa missão, que é que a gente vai fazer aqui, ou seja, o nosso propósito. E nós já temos este caminho traçado, de sermos médios umbandistas, de vir aqui prestar a caridade, como um cumprimento de uma missão, e também como um resgate kármico daquelas atitudes errôneas que nós tivemos lá atrás, em outras vidas. Então, desde que a pessoa nasce, ela já traz esses dons, essa mediunidade, que é a capacidade de fazer o intercâmbio do mundo espiritual com o material. Também a capacidade de comunicar-se com esse mundo invisível aos nossos sentidos. Então, desde criança, pelo menos isso já comprovado aí em vários livros que temos estudado, né, e lido, a mediunidade da criança ela vem aflorada, né, pelo menos até os 3, 4 anos de vida, onde suas lembranças estão bem lúcidas. E nesse processo, né, de acoplamento, desde do feto até essas primeiras idades, primeira infância, são processos, inclusive, em que nós acabamos, nossas lembranças vão caindo ao esquecimento, conforme vamos nos aterrando, vamos dizer assim. E é comum, por isso, muitas crianças enxergarem entidades, terem outras percepções, além daquelas dos nossos sentidos, inclusive as lembranças, okay? Das vidas passadas. Inclusive isso já foi tema de filme, baseado em fatos, né? Pois bem, e como é que começa a caminhada? Muitas vezes a criança ela cai numa família bandista, uma família de médiums. Então, desde as primeiras idades, ela já está ali dentro do terreiro, como nós estamos acostumados a ver, e cresce ali, não é? Então, praticamente passa toda a sua vida naquele meio, onde ela vai futuramente, né, na fase adulta, desenvolver-se a sua capacidade mediúnica e prestar a caridade. Mas, muitas vezes, ocorre de que quando a criança nasce, ela pode vir numa família de outras religiões. Ela pode ser pode vir numa família de evangélicos, de católicos, uma família de budistas, né? uma família de outra religião, ou até mesmo uma família ateia, não acredita em nada. Né? Contudo, as coisas, a espiritualidade nesses casos se encarrega de criar as circunstâncias, os meios, né, para que a pessoa vá caminhando e daqui a pouco ela pegue essa direção e venha chegar na Umbanda, né, que é a que estamos falando hoje, ou em outra religião, né. Mas enfim, chegando na Umbanda. Bom, e chegando, finalmente, daqui e dali, essa pessoa acaba chegando na Umbanda. E o procedimento?
como é que é, né? Então a pessoa começa a visitar as sessões, ela começa a sentir energias, principalmente em determinados pontos que são cantados, né? Seja dos orixás, sejam pontos de falangeiros, e ela começa a identificar com isso, a sentir energia, sentir a sua mediunidade aflorar, sentir a sua pele ficar arrepiada, né? Sentir calafrios, enfim, uma série de sensações. Então ela volta para sua casa e depois ela vai de novo, assiste de novo, mesmos sintomas, aí vai embora. Aí, como é que ela faz? Né? Ela vai de novo. Aí lá pela terceira, quarta vez, essa pessoa, tomando um passe com um guia, explica essas sensações e o guia acaba dizendo: olha, meu filho ou minha filha, você tem uma missão para cumprir na Terra, então seria bom que você entrasse para uma casa para cumprir sua missão e desenvolver seu trabalho mediúnico. Então, esse médium, ele não é só isso, né, gente? Esse médium sai dali, ele entre uma sessão e outra, que geralmente uma semana de distância, ele começa a ter sensações dentro de casa, no local de trabalho, na rua, na casa de outras pessoas, enfim, onde ele estiver, ele começa já a manter um contato com o extrafísico, justamente porque a partir do momento que ele começa a frequentar uma casa, a sua aura, seu campo magnético energético já começa a se expandir. Então ele já começa a se abrir, né, indiretamente ou inconscientemente, ele já começa a se abrir para o mundo espiritual. Então o que acontece, né? Ele sai dali, de repente ele gostou daquele lugar, ele vai lá no outro dia e conversa com o dirigente, né? O dirigente espiritual da casa, e diz: olha, aconteceu esses fatos. E o dirigente então vai convidá-lo, né? Ou a pedido da própria pessoa, o dirigente vai avaliar, através de uma série de questionamentos, se essa pessoa realmente está destinada, né, ao cumprimento de sua missão, se ela realmente pode entrar para a corrente, né, de médiuns, a fim de cumprir o seu trabalho. Bom, seja como for, né, se ele autorizar ou ele convidar essa pessoa, sentindo na sua intimidade, na sua mediunidade, que trata-se de um médium que precisa desse amparo espiritual, né? Porque a nosso trabalho na corrente é um amparo espiritual, né? Somos amparados lá também. Então ele diz para o médium: bom, então você está autorizado. Pois bem, e aí o passo é esse: o médium chega na corrente, né? E ele começa a trabalhar, né, na corrente. Ele vai ser cambono de uma entidade, ou ele vai ajudar na parte administrativa, enfim, ele vai fazer uma série de procedimentos, né? Mas o mais importante, meus irmãos, que faz parte do desenvolvimento mediúnico, é os estudos, é estudar. Por que estudar? Porque nós precisamos compreender o fenômeno em si. Nós precisamos compreender como conduzirmos, como praticarmos a Umbanda, né? Não só a Umbanda, mas como qualquer religião, né? Mas a Umbanda é necessário se entender, né? Por isso é dito, né, num ponto, né, que a Umbanda tem fundamento e é preciso preparar, né? O médium precisa se preparar para atuar na Umbanda. Então, juntamente com o seu desenvolvimento mediúnico prático dentro da terreira, ele vai começar a estudar também, né? E aí ele tem uma série de preparações.
Bom, quais são as preparações iniciais, né? Primeiro, a chegada, no dia da sessão, né? No dia da sessão, quando ele vem para a corrente, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que ter uma preparação, né? Ele vai procurar, a gente sabe que isso não é uma coisa absoluta, não é? Nós trabalhamos, geralmente passamos todo dia trabalhando, enfim, estamos cansados, estressados, né? Mas, se a pessoa tiver oportunidade, é muito importante que ela já comece o dia se preparando, meditando, pensando na sessão que vai acontecer logo, mentalizando a sua falange, seus guias, pensando neles, num trabalho mediúnico, né? E aí o médium pode fazer várias preparações, não quer dizer que tem que fazer todas, mas se puder, melhor, né? A começar pela sua asepsia, né? A sua limpeza pessoal, espiritual e física, como por exemplo, ter uma alimentação mais leve naquele dia, procurar não comer carne vermelha, porque na carne vermelha tem energias ali que não são boas, não são aprimoradas por trabalho, né? Não comer muita coisa, né? Não encher o seu estômago antes do trabalho, porque você vai precisar estar com seus chakras todos abertos e disponíveis para as entidades, vamos dizer, fazer a ligação do perispiritual, né? Então, se você comer um pouco antes dos trabalhos, seu estômago vai estar trabalhando, seus chakras vão estar ocupados com aquilo ali, você não vai ter nenhum tipo de trabalho. Preparando a sua mente, porque se nós estivermos numa corrente com pensamento lá na rua, pensamento de ódio, pensamento de raiva, ou pensando nos problemas, nós podemos prejudicar os trabalhos e a própria corrente, abrindo espaços para espíritos sem luz, não é? E até mesmo trevosos, né? Que possam querer causar algum dano espiritual nos trabalhos, ok? Bom, e os banhos de ervas, por fim, né? Um banho de limpeza, um banho de sal para dar aquela descarregada e um banho de ervas na sequência para carregar as energias positivas, né? Para aqueles que trabalham, nem tudo isso dá para se fazer num dia de trabalho, porque a gente trabalha o dia inteiro nos nossos ofícios, né? E pelo menos, se não conseguirmos fazer tudo isso aí, a gente pode, então, chegar um pouquinho mais cedo na terreira e nos colocarmos em meditação e praticarmos o exercício da respiração, né? Que é aquela que respira 4 segundos pelo nariz, segura 4 segundos e expira 4 segundos. E já meditando, né? De repente, alguns lugares colocam aquelas músicas de fundo, né? Que auxiliam muito. E aos poucos vai procurando se acalmar, esvaziar os pensamentos, porque nós já estudamos as formas de pensamentos e sabemos dos prejuízos que podemos causar no trabalho. Então, é a mesma coisa dessa pandemia que estamos enfrentando, né? É a mesma lógica lá dentro. Quando cuidamos de nós, estamos cuidando do nosso irmão do lado. Porque se eu cuido dos meus pensamentos, eu estou cuidando da minha corrente, né? A corrente é de todos, ela não é do pai de santo, do dirigente, do cacique, como queiram, né? A corrente é de todos. Então cada um precisa fazer a sua parte de alguma maneira, ok? Bom, então começam-se os trabalhos, né? E outra coisa, na chegada do terreiro, né? O médium, quando ele já está iniciando, ele já tem que também ter essa noção. Então ele fez a preparação em casa, veio, chegou no terreiro, tem que pedir permissão. Tá? Tem que pedir permissão pro chefe da tronqueira, que é o Exu, né? O Exu e a sua senhora, a Pombagira. Pedir a permissão para entrar no Campo Santo, né? Naquela egrégora ali, né? Então ele pede licença
e se dirige. Bom, chegando lá dentro, o que é que ele tem que fazer? Se a casa é só de umbanda, você vai bater a cabeça no congá, né? Pedir a bênção dos pais, dos orixás, e depois você cumprimenta o seu dirigente, e depois os seus irmãos. Agora, se a casa é uma casa cruzada, é uma umbanda traçada, né? Com candomblé ou nação, você vai... Bom, aí depende da casa, mas a minha ideia, né, a que eu acho mais, vamos dizer, importante, né, mais lógica, eu chego na tronqueira, cumprimento o Exu, vou lá na camarinha ou no quarto de santo, bato a cabeça pro orixá, vou lá no congá, bato a cabeça pros orixás também, os falangeiros, né, bato a cabeça pro meu pai de santo, e depois cumprimento os meus irmãos. Esse é um procedimento. É óbvio que em outros lugares tem outros procedimentos. Ok? Pois bem, agora sim. E já fui para a corrente e já me coloquei em meditação. É muito importante, meus irmãos, o silêncio quando nós chegamos no terreiro. Porque veja bem, lá, antes da terreira acontecer no plano físico, ela já está montada lá no plano astral. Então, veja-se que as entidades já estão ali, sabendo que naquela hora, naquele momento, vai iniciar os trabalhos. Então, os caboclos, os exus, os guias, enfim, né, do dia do trabalho, estarão lá, esperando pelos seus médiuns. E não só os que vão trabalhar, os que já incorporam, os médiuns que vão para a corrente, todos têm os seus guias, né? Todos têm as suas entidades, elas estão ali usando o ectoplasma de cada um para poder realizar o trabalho. Quer dizer, existe uma egrégora, que é uma energia única constituída de várias entidades que estão ali. Ok? Bom, outra coisa, então, que a gente... então isso que eu estava dizendo, perdão. Quando o médium chega, ele já tem que ir para o seu lugar e se concentrar. Ele vai sentir as sensações aqui pelo lado de trás. Ok? Às vezes também um calor na testa, aqui nessa altura, ou aqui em algum dos chakras, né? Cada pessoa vai ter um sinal daquela energia do seu guia que já está ali. Então já se coloca em concentração, né? Se prepara para o trabalho. Então por isso é importante o silêncio, né? O silêncio, ele tem que ser, ele é fundamental nessa parte inicial do trabalho. Ok? E lá na assistência, onde ficam os consulentes, também é sempre bom que tenha alguém da casa que vá lá pedir para os assistentes manterem o silêncio, né? Porque o silêncio é uma prece. As pessoas... Você entra na igreja, você fica de conversa? Não, né? Quando tu entra lá num templo budista, tu fica lá de jogazar? Tu não fica. Então na terreira de Umbanda, no centro espírita é a mesma coisa, né? O silêncio tem que ser mantido, ele é fundamental. E o exemplo tem que ser dado pelos médicos. Ok? Bom, dentro dessa preparação lá dos médiuns, né, antes de vir ao terreiro, existe uma preparação também dentro da terreira, fisicamente, né? Existe toda uma parte energética, né, que o próprio congá, que é a maior fonte de energia, né, se tiver a camarinha, o quarto de santo, também são energias que estão preparadas, os okutás, ali os aguidares com as comidas, com as pedras, enfim, todo o material, né, todas as firmezas necessárias para a realização do trabalho, as bebidas, os líquidos, os objetos, patuás, enfim, tudo que é necessário se encontra ali para ajudar a aumentar a energia, a captar ou para manter aquela energia, né? Aí sim, então o dirigente então começa os trabalhos, né? Faz a sua abertura, né? Ainda durante a abertura ou antes um pouquinho existe a defumação,
que é o processo que se completa, né, aquela energização, quer dizer, a limpeza física e espiritual através da queima de ervas, ok? E é feita essa defumação nos 4 cantos do terreiro, nos pontos das firmezas, depois é feito na própria corrente, nos médiuns, e por último, essa defumação é feita também com as pessoas da assistência, ou seja, é feita aquela limpeza geral, aí realmente para harmonizar, né, para ficar aquele ar leve, e aí então, né, e também através do atabaque, né, ou das palmas, ou dos cantos, né, dos instrumentos, dos agês, maracas, ou outros instrumentos, que também já emite energia e cria toda aquela egrégora. Então é um conjunto e aquilo vira uma coisa só. Nesse momento, as nossas mentes entram numa frequência única. Todos nós entramos na frequência única. Qual a frequência? A frequência dos guias que estão ali para fazer o trabalho. Okay? E aí então, depois da abertura, quando chama as falanges, elas acabam chegando. Ok? Bom, quanto a essa questão administrativa do trabalho, é uma coisa que eu, por hora, não vem ao caso. Então eu gostaria de falar mais da questão do desenvolvimento dos médiuns, né? Aqueles que estão chegando. Então esse médium chegou na casa, então já houve toda essa preparação, ele já está, né, naquela frequência e está lá quase incorporando, né? Então chega, geralmente as casas fazem o desenvolvimento junto com a caridade, né? Outros fazem uma sessão especificamente para a caridade, mas não importa. O que importa é que quando chega o momento do desenvolvimento, e aí acontece uma coisa que é comum a todos nós, né? Nós ficamos curiosos para saber, afinal, quem é o meu caboclo? Quem é o meu preto velho? Quem vai chegar primeiro? Quem é a minha pombagira, o meu exu, o meu cigano, o meu boiadeiro, meu marinheiro, meu malandro? Eu não sei, eu gostaria que fosse tal, porque aí naquele decorrer todo você olha, né, as entidades aqui, e aquilo vai lhe dando assim uma afinidade, né? Parece que é uma afinidade. Às vezes até num ponto que é tocado daquela entidade você se emociona, tu já fica chorando, né? Então são indícios, meus irmãos, que é aquela entidade, mas são indícios, né? Nós não sabemos qual é a entidade. Então na gira, o que acontece? Vamos pegar uma gira aqui de caboclo, né? O sujeito começa a girar. Então as primeiras giras, é normal que a pessoa ainda não pega muita energia, mas fica meio tonta, meio fora de si. As reações são as mais diversas, depende, né, muito. Mas vamos pegar um médium aqui que nunca entrou num terreiro, né, que está iniciando. Então ele sente energia, mas não sente muito aquela vibração, né? Bom, com o passar do tempo ele vai indo. E são cantados pontos, né? E aí passa 1, 2 sessões, o próprio dirigente ou a entidade que está ali, ela vê que aquele ponto não está tocando, então ele toca o ponto do outro caboclo lá, do macabô, né? E daqui a pouco aquele ponto parece que encaixa no médium. O médium sente aquela energia. E aí ele começa a pedir aquele ponto daquele caboclo. Então, o médium se pergunta, será que é esse? Né? Pode ser, por que não? Não é verdade? Só que, daqui a pouco, não é esse caboclo. Esse do ponto, ele pode estar ali ajudando na preparação. A energia dele está mais próxima, porque o médium se abriu para aquela entidade, aquele ponto emocionou ele, tocou nele, então ele se abre. Ele abre o seu chakra, né? Todos os seus chakras. E aquela entidade começa a fazer o trabalho do desenvolvimento nele, preparando para outra que vai chegar. Então, mas pode ser este caboclo do ponto? Pode, por que não? Né? Mas quando é que nós vamos saber?
quando a entidade chegar. A entidade é quem vai dizer quem ela é. Ela vai se identificar, vai dar o seu grito de guerra, vai dar o seu brado, a sua risada, a sua gargalhada, e vai dizer, eu sou o caboclo tal, eu sou o Exu tal. Ok? Esse desenvolvimento pode levar muito tempo? Pode. Ele pode levar pouco tempo? Pode. E o que é que pode diferir aí nessa questão de tempo? Bom, na minha experiência mediúnica, o que mais demorou para mim me desenvolver, me abrir para receber as entidades foi a falta do conhecimento. Ou seja, a falta de estudo, de entender o processo. Então, eu particularmente levei 8 anos para receber uma entidade. E talvez não precisaria, se eu tivesse compreendido, estudado, né, e entendido o processo mediúnico, né, tivesse feito práticas de meditação, né, lido bons livros, ou tentando abrir os meus chakras, né, fazer processos de saída do corpo, enfim, né, e expandindo a minha mente para o mundo espiritual. Se eu tivesse esse conhecimento, provavelmente eu teria recebido as minhas entidades em bem menos tempo. Ok? Bom, mas por essa razão tem essas coisas, né? Então, por essa falta de conhecimento, muitas vezes trava o médium de receber essas entidades, porque a mediunidade, né, do médium, a incorporação, ela pode ser inconsciente, ela pode ser semiconsciente e consciente, né? A semiconsciente, a inconsciente era dos primeiros umbandistas, porque alguém tinha que falar, eles não sabiam de nada, né? Então, se a incorporação fosse semiconsciente ou consciente, os médios iam se travar, porque aquilo que estava sendo trazido era muito novo, entender? Então, hoje nós temos aí algumas mediunidades semiconscientes, aqueles médios ainda aí de 20, 30 anos para trás, e atualmente temos médiuns conscientes, né? E que é uma maravilha, né? É uma maravilha poder trabalhar, né? Consciente, né? Vendo e ouvindo tudo que está sendo feito, mas você não se domina, né? Mas aí as pessoas ficam nessa dúvida. Será que sou eu que estou mistificando ou é a entidade que tá me mandando falar e eu não falo? Então, meus irmãos, essa dificuldade do desenvolvimento muitas vezes se dá pela falta de conhecimento. Por isso, é fundamental, né, é vital para o médium em desenvolvimento que estude, que compreenda o processo, né, tal qual ele é, e se desenvolver, né, fazendo caridade, ajudando no terreiro, limpando o terreiro, né, arrumando, fazendo práticas administrativas, ajudando a organizar a corrente, a organizar as pessoas para os passes, servindo as entidades, né, os cambonos ou cambones, né, isso é uma prática maravilhosa de desenvolvimento, né. E o principal, no dia a dia, né, procurando colocar em prática aquilo que nós aprendemos com os nossos guias, né, e aquilo que estudamos, que entendemos, né, que olha, isso aqui eu nunca tinha dado de conta, né? Pois é. Então agora vamos pôr em prática isso para resolvermos, né? Bom, então um certo dia vai acontecer que essa entidade, você vai ser tomado por uma força tão forte, que vai fazer com que você faça aquilo que está sendo lhe dito. E se você tem um conhecimento, você vai fazer, né? Muitas entidades, quando elas vão, antes de se declararem, se identificarem nos terreiros, elas mostram para o médium, através de sonhos, de visões, né, de intuições, quem elas são, enviadas de qual orixá, em que linha trabalham, né, inclusive o seu ponto riscado de identificação, né, a sua missão na Terra. Então as entidades são tão amor e luz que elas fazem isso.
elas, elas passam, a grande maioria, quando elas veem que o médium está envolvido, ele está buscando, né? A palavra é essa, é busca. Ele está buscando, ele quer entender, ele quer compreender, elas vêm amorosamente e entregam para o médium. Para que no dia do trabalho ele não vacile, ele faça com firmeza aquilo que foi mostrado. E aí chega a sua entidade, né? Firma seu ponto, diz quem é, para onde veio, enfim. As entidades confirmam e esse médium vai trabalhar, fazer a sua caridade. E aí, com o tempo, ele vai pegando toda uma confiança, né? Então, e mesmo assim, ele vai seguir buscando, né? Ele vai seguir estudando, se interessando, né? Porque as entidades, quanto melhor o médium, quanto mais esclarecido ele é, melhor, mais fácil as entidades têm de trabalhar. Porque a entidade vai dizer uma coisa para o médium dizer e ele vai dizer, porque ele sabe que é aquilo ali que está sendo dito. Ok? E assim vai prestar um grande serviço, né? Ele vai se desenvolver nos trabalhos, ele vai aprender a fazer trabalhos com magia de pontos, trabalhos com oferendas, com flores, com frutas, com pedras, enfim, ele vai, durante o tempo, durante a sua vivência na Umbanda, né, a sua caminhada, ele vai desenvolver todos esses atributos e até que um dia ele poderá estar pronto, né, para ser um dirigente também espiritual. Essa é a caminhada, tá? Então é isso, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Mas é uma coisa que eu gostaria de ter colocado para vocês novamente, para a gente firmar isso bem, porque é uma dúvida de muitas pessoas. Ainda é e ainda será. Veja que até nós, os guias, os médiuns, que já temos um pouquinho de experiência, que já trabalhamos, né, os nossos guias, muitas vezes temos essas dúvidas, né? O desenvolvimento ele é eterno, ele não, nós vamos encarnar de novo, vamos seguir, ou vamos para outras dimensões praticar, enfim, o aprendizado é eterno, a gente não aprende tudo aqui, né? E eu também costumo dizer que não existe médium pronto, né? O que existe é médium iniciado. Você se torna um iniciado na espiritualidade e não um médium pronto, né? Nós talvez levaremos muitas encarnações ainda para estarmos prontos, né, meus irmãos? Mas é isso aí.